Olá, almas curiosas! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari, e para o vídeo de hoje eu separei 3 relatos sobre o livro de São Cipriano, de capa preta. Para quem não sabe, esse livro ele é envolto em mistérios e é conhecido por muitos como um livro proibido por conter aí feitiços de magia negra. E também dizem que esse livro tem até maldições, invocações e rituais macabros. E neste vídeo você vai acompanhar 3 casos em que pessoas sem escrúpulos usaram este livro para fazer o mal. Ficou curioso? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi, almas curiosas! É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Infelizmente, eu já vou começar o vídeo hoje com uma notícia ruim. Como vocês já devem ter percebido, eu estou aqui de gesso e tipóia. Eu fui vítima de um acidente de trânsito. A pessoa avançou a parada obrigatória e acabou batendo, do lado do carro onde eu estava e quebrou o meu braço. Mas isso não vai me impedir de continuar aqui lutando pelo meu sonho, que é ver esse canal crescer. Alguns inscritos já ficaram sabendo desse acontecido, com antecedência, e me enviaram aí mensagens de carinho, de apoio, e pode ter certeza que é essa energia positiva que está me dando ânimo para lutar, para continuar aqui com o canal, gravando mesmo que de gesso. Eu contratei uma pessoa para editar os vídeos, para mim, porque eu fazia tudo e agora eu não estou conseguindo pela limitação do braço aqui direito quebrado. E eu sei que eu posso contar com o apoio de vocês para já deixar aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo, que me ajuda demais, se inscrever caso ainda não seja inscrito e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas. E é claro, se você tiver alguma história sobrenatural por aí e gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que fica na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou amar ler sua história e conhecer um pouquinho mais sobre você. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas merecem ser contadas, concordam? Muito obrigada pelo carinho e apoio de vocês, e sem mais delongas, vamos aos relatos? Nossos primeiros 2 relatos de hoje são de um inscrito muito ativo aqui do canal, que é o Iron, e ele já enviou logo 2 relatos de uma vez. Muito obrigada, Iron, pelo seu carinho e pelo seu tempo ao enviar os seus relatos. Vamos lá? Olá, Ari e ouvintes do canal. Meu nome é Iron Coelho. Pode falar meu nome. Como vocês estão? Estão com as preces em dia? Porque tem muita gente por aí fazendo feitiço para os outros. Hoje vou relatar 2 casos de feitiço que hoje sei que vieram do livro de São Cipriano da capa preta. O primeiro aconteceu com minha mãe há uns 25 anos. Eu presenciei tudo, mas era criança na época. Então não lembrava tão bem assim. Por isso pedi ela para me contar tudo em detalhes e estou escrevendo para você. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu era bem pequeno. E ela conheceu meu padrasto quando eu tinha uns 5 anos. Com meu padrasto foi a mesma história. Ele se separou da ex-esposa dele quando a filha deles, que é 1 ano mais velha que eu, também era bem pequena. Pouco tempo depois, os 2 tiveram uma filha, minha irmã. O meu pai tinha uma relação amigável tanto com a minha mãe quanto com meu padrasto e também minha irmã. Mas quanto à ex-esposa do meu padrasto, a situação era oposta. Tanto ela quanto a mãe dela, no caso a ex-sogra do meu padrasto, eram muito problemáticas. Tinham uma relação ruim com meu padrasto e odiavam minha mãe e minha irmã.
A maior prova disso era que a filha do meu padrasto também odiava minha mãe e minha irmã. E para uma criança de 8 anos ter esse comportamento, era óbvio que a ex-mulher e a ex-sogra enfiavam ideias erradas na cabeça dela. Estou falando isso para vocês terem ideia do tipo de gente que estamos falando aqui. Mulheres que usam a própria filha e neta para prejudicar uma família, ou seja, não tinham escrúpulos. Meu padrasto tem um sítio afastado da cidade, e quando minha mãe conheceu ele, íamos para lá todos os fins de semana. E antes disso, quando ele ainda estava com a ex-esposa, ele ia lá com ela, a filha e a ex-sogra. O sítio era muito bom, tinha piscina e tudo mais. E naquela época recebia muitos visitantes, principalmente amigos, tios e primos, tanto por parte do meu padrasto quanto por parte da minha mãe. Era sempre muito movimentado e animado. Porém, tinha uma fama de ter algo ruim ali. E de fato, lá era um lugar onde as pessoas sofriam mais acidentes que o normal. Era raro ter um fim de semana em que ninguém se machucasse. As pessoas sempre caíam de alguma forma, se cortavam com faca, se queimavam, eram picados por bichos. E não eram coisas básicas, eram cortes de precisar de pontos, queimaduras que davam bolhas, picadas de bichos que tinham que levar para o hospital. As quedas nem se fala. Já teve gente que caiu e quebrou dente, quebrou perna. Eu mesmo, com pouco esforço, lembro de ter cortado o pé em caco de vidro, ter cortado a boca na piscina, ter cortado o rosto no arame farpado e até engasgado com espinho de peixe. E essas foram só as vezes que precisei de atendimento médico. As coisas menos graves foram tantas que é impossível lembrar de todas. Havia algumas teorias de por que tanto acidente ocorria ali. O espírito do ex-dono rondava ali, o maluco da região amaldiçoou o lugar porque achava que meu padrasto tinha roubado a terra dele. E a principal, a ex-esposa e ex-sogra do meu padrasto, tinha feito uma macumba lá. Sei que hoje, macumba não é o termo correto para isso, e sim trabalho ou feitiço. Mas naquela época ninguém sabia a diferença. Mas enfim, as duas mulheres tinham fama de fazer feitiços e rituais lá na região onde ficava o sítio. As pessoas lá já haviam encontrado galos decapitados em encruzilhadas, ossos, velas pretas e outras coisas estranhas que todos diziam ser obras delas. Meu padrasto sempre dizia que isso era bobagem, que essas coisas não existem. Mas um amigo dele, que sempre frequentava o sítio, muito antes da minha mãe, jurava que aqueles rumores todos eram verdade. E mais, havia um quarto que a ex-sogra sempre dormia quando ia para lá, e esse amigo do meu padrasto nem sequer entrava nesse quarto sob hipótese alguma. Quando alguém perguntava o porquê, ele sempre respondia: "Tá doido que eu entre ali? A velha fazia macumba lá dentro." E ele contava que já tinha visto ela mexendo dentro do quarto com velas, punhais e um livro preto de macumba, que hoje eu sei se tratar do livro de São Cipriano de capa preta. Pois bem, os acidentes continuavam acontecendo. Minha mãe até levou imagens de Jesus,
de santos e cruzes para lá. Acendia a vela, jogava sal grosso, jogava água benta, colocava missa no rádio e nada adiantava. Teve até uma vez que receberam a visita de um padre e pediram ele para benzer o lugar, mas nem isso adiantou. E os acidentes só pioravam. Chegou no ponto de quem ir para lá ter acidentes de carro no caminho. Um tio rodou um carro na estrada e bateu. Uma prima capotou um carro. Um primo caiu de moto. E meu padrasto foi o pior. Caiu de moto, capotou um carro e atropelou um cavalo. Aí, minha mãe ficou farta daquilo. Num dia que tinha muita gente no sítio, ela esperou meu padrasto sair, porque ele achava aquilo tudo besteira. Chamou todo mundo e disse: aquelas duas mulheres devem ter escondido alguma macumba aqui nesse sítio. É a única explicação para essa maldição que tem nesse lugar. Nós vamos revirar tudo, procurar em cada centímetro até achar alguma coisa. E aí todo mundo foi procurar, até as crianças, dentro e fora da casa. Olhamos em tudo que é lugar que você possa pensar, até em árvore. De repente, minha mãe resolve olhar atrás dos quadros. E foi olhando de quadro em quadro, até que chegou nesse quadro que eu achava esquisito. Era uma paisagem de árvores secas em preto e branco. Quando ela tirou o quadro da parede, o negócio caiu no chão. Eram duas miniaturas de sabres, aquelas espadas curvas de uma lâmina. Elas estavam cruzadas e amarradas, fazendo um X. Todo mundo ficou espantado, porque na verdade a maioria não esperava encontrar nada. As pessoas pensavam que era só minha mãe implicando com a ex. Minha mãe soltou a amarração e separou as duas miniaturas de sabres e depois deu sumiço nelas. Ela não lembra bem o que fez com elas, se levou para algum lugar ou se jogou no buraco onde se queimava o lixo do sítio. Mas aquilo desapareceu. E junto desapareceu aquela maldição que pairava sobre o sítio. Os acidentes ficaram muito menos frequentes, igual numa casa normal mesmo. E nada grave nunca mais aconteceu lá. E foi muita sorte minha mãe ter achado aquilo, porque do jeito que as coisas estavam evoluindo, não ia demorar até acontecer um acidente fatal com alguém. E quem morreu pouco tempo depois disso foi justamente a velha, a ex-sogra. Provavelmente foi só coincidência, mas pode ter sido o preço que ela pagou por ficar mexendo com esse livro maligno. É importante ressaltar que na época ninguém cogitou que se tratasse do livro de São Cipriano. Acho que ninguém da família nem sabia que isso existia. Eu é quem cheguei a essa conclusão há pouco tempo atrás. Ouvi alguns relatos sobre esse livro e resolvi pesquisar sobre ele. O livro tem rituais de vingança, amarração amorosa, invocação de espíritos e outras coisas macabras. E em muitos rituais é necessário uma âncora de feitiço, que é algum tipo de objeto que deve ser escondido na casa da vítima. E foi aí que liguei os pontos. As mulheres tinham um livro preto de feitiços e esconderam miniaturas de espadas cruzadas na casa. Essas espadas eram a âncora do feitiço.
E o livro era o livro de São Cipriano de capa preta. O feitiço que elas usaram provavelmente foi um ritual de vingança, que provoca um tipo de azar na vida da vítima ou no local alvo. No nosso caso, era para que as pessoas na casa se machucassem. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo que você falou, Iron. Eu acredito que aquelas espadas, elas deveriam ser algum tipo de âncora mesmo, né, para aquele feitiço, para que aqueles acidentes acontecessem lá no sítio. Tanto que depois que vocês acharam e consumiram com aquilo ali, os acidentes diminuíram, né? Mas essa é a minha teoria. E eu quero saber de você que está em casa, se você já achou alguma coisa estranha escondida na sua casa. O que é que foi? Me conta aqui nos comentários se você tem algum relato parecido, que eu vou adorar saber. E vamos ao nosso próximo relato. Ari, esse segundo relato aconteceu com a família da minha esposa. E quem me contou foi ela. Infelizmente, é um relato pesado e com um final triste. Isso aconteceu quando minha esposa era adolescente, e naquela época eu não a conhecia ainda. Na verdade, ela nem morava na cidade que moramos hoje. Ela morava numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. A família dela era composta do pai, da mãe e dos 3 filhos. Os pais tinham um casamento sólido, não tinham grandes problemas nem brigas fora do comum para um casal. O ambiente em casa era bom. Era daquelas famílias que sempre punham a mesa para jantarem juntos, faziam programas em família nos fins de semana e viajavam juntos nas férias. Porém, aquilo não durou para sempre. O pai dela bebia apenas socialmente em festas e eventos. Mas aí chegou uma época em que ele começou a beber mais que o de costume. Começou a beber até ficar bêbado. No começo era só em casa mesmo, mas logo começou a frequentar bares. E ele ia sempre sozinho, pois a mãe não bebia. E não demorou muito até aquilo tomar grandes proporções e interferir na harmonia do lar. O pai dela começou a passar todos os fins de semana nos bares com os amigos de bebedeira, ao invés de ficar com a família. Começou a gastar dinheiro demais e não ajudar com as despesas da casa. E as brigas do casal ficaram frequentes. E assim a família parou de jantar junta, de fazer programas nos fins de semana e de viajar. O lar harmonioso se tornou um lar de brigas e problemas. E as coisas ainda pioraram. Pouco tempo depois, descobriu-se que o pai dela tinha uma amante que frequentava os bares junto com ele. Aquilo obviamente gerou uma briga e a reação do pai foi abandonar a família e sair de casa. Ele foi morar com a amante, pois assim ele teria total liberdade para se entregar ao alcoolismo. Ninguém entendia o que tinha acontecido com aquele homem para que ele tomasse aquelas atitudes. Aparentemente não havia motivos. Mas um dia, minha esposa viu uma coisa estranha em cima do telhado da casa. Ela usou uma vara de bambu e puxou aquilo e jogou no chão. Quando olhou, era um pedaço de cacto orelha de coelho, aquele cacto achatado. Ele estava cortado no formato de uma palmilha de sapato e com vários pregos atravessados. Ela ficou assustada com aquilo e mostrou para a mãe dela.
Como não sabiam exatamente o que era, mas vendo que obviamente não era coisa boa, resolveram que o melhor a se fazer era pôr fogo naquela coisa. Depois, quando contaram para parentes e amigos, teve gente que achou que aquilo fosse só alguma brincadeira de algum moleque. Mas teve gente que achou que fosse um feitiço da amante do pai da minha esposa. De qualquer forma, naquele ponto, o pai dela já tinha se entregado tanto à bebida que acabou desenvolvendo cirrose hepática e infelizmente faleceu não muito tempo depois. Eu não presenciei nada disso, então não posso dizer com certeza que o que aconteceu com o pai da minha esposa tem alguma relação com o objeto que ela encontrou. Mas o que posso dizer é que aquele objeto é bem típico de um ritual do livro de São Cipriano da capa preta. E que, na minha opinião, aquilo foi sim um feitiço que a amante fez para separar aquela família e ficar com o pai. Mas gostaria de saber qual a opinião dos ouvintes do canal. O que aconteceu foi resultado de um feitiço com aquele objeto ou foi só coincidência? Bem, esses foram meus relatos de hoje. Tenho outras histórias e em breve envio mais. Abraços a você, Ari, e aos outros seguidores. Até a próxima. Gente, que história triste. Meus sentimentos, para sua esposa, Iron, eu fico até sem saber o que falar. Como que tem tantas pessoas ruins por aí, Tanto do primeiro relato quanto do seu segundo relato. Porque um relato realmente uma pessoa chegou até a falecer, E o outro, quantos acidentes que poderiam ter causado, assim, coisas até piores, Ter levado até a morte de mais pessoas. Gente, eu vou falar pra vocês, eu vou até procurar uma benzedeira que eu gosto de ir, porque não tá fácil, não. Tá tendo muita gente ruim, muita coisa maligna por aí. Vocês também estão com essa sensação? E a gente tem que se proteger. E vamos ao nosso terceiro relato, pessoal. Esse relato é uma história que eu investiguei. Eu fui atrás da pessoa para que ela me contasse em detalhes o que aconteceu, para que eu pudesse contar aqui para vocês. E por incrível que pareça, gente, essa pessoa, ela é cética. Mesmo ela tendo presenciado tudo isso que aconteceu, e ela continua cética. Ela me contou a história, deixou, eu recontar aqui, mas não me autorizou a expor os nomes. Então, vamos lá? Isso aconteceu há muito tempo com uma amiga minha da época. Ela era uma boa amiga para mim, mas eu sabia que ela tinha uma índole duvidosa com outras pessoas. Ela frequentemente arrumava problemas em lojas e restaurantes e tratava os funcionários mal. Era muito mal educada com a mãe dela. Sempre falava mal dos outros pelas costas e tratava com descaso quem ela não gostava. Eu tentava aconselhar ela. Dizia que ela não devia ser assim, mas não adiantava muito. Eu continuava amiga dela, pois comigo ela não era assim. E eu achava que poderia ajudá-la a melhorar aquele comportamento dela. Um dia, nós começamos a frequentar uma academia. Foi ideia dela, pois nós duas éramos solteiras e ela dizia que precisávamos arrumar namorados e que o melhor lugar para isso seria na academia. Não demorou muito para que ela ficasse afim de um rapaz. Mas tinha um problema. O rapaz tinha namorada. E ela frequentava a mesma academia.
Os dois iam juntos várias vezes. E minha amiga começou a dar em cima do rapaz quando a namorada dele não ia. E imagino que alguém da academia contou isso para a namorada, pois um dia ela chegou na academia furiosa e foi direto tirar satisfação com a minha amiga. As duas discutiram e fizeram aquele barraco na frente de todo mundo. E depois disso, aquele rapaz não apareceu mais na academia sem a namorada. E ela não tirava os olhos dele por um segundo, de forma que minha amiga não pôde mais se aproximar do rapaz. Foi aí que um dia, quando íamos embora, minha amiga me falou toda animada: "Eu vou pegar aquele cara pra mim logo logo, você vai ver." Eu fiquei preocupada e respondi: "Não mexe com isso, ele tem namorada. E depois daquela confusão que você teve com ela nem tira os olhos dele mais. Deixa isso pra lá, não arruma problema. Você nem sabe do que essa mulher é capaz de fazer com você." E aí, ela respondeu como se estivesse debochando: "É ela quem tem que ter cuidado comigo. Mas não preocupa, eu vou tirar ela do jogo sem nem chegar perto dela." Achei aquilo estranho e resolvi perguntar: "E como você vai fazer isso?" E ela respondeu sorrindo: "Com a ajuda de São Cipriano." Quando ouvi aquilo, fiquei sem entender. Eu não fazia ideia de que santo era aquele. Para ser sincera, eu não era muito religiosa e não conhecia muitos santos. Mas eu nunca tinha ouvido falar de um santo que ajudaria uma mulher a tomar o namorado de outra. Por isso achei que fosse só alguma brincadeira de mau gosto dela e nem dei papo. Dias depois, o rapaz chega na academia sem a namorada. E minha amiga não pensou duas vezes e foi lá falar com ele. Depois voltou toda feliz e me disse: "Eu não te falei que ia me livrar da mocreia? Ela vai ficar um bom tempo sem vir na academia." Fiquei sem entender e perguntei: "Como assim? O que é que você fez com ela?" E ela me respondeu sorrindo: "Ela caiu de bicicleta e machucou o joelho." Aí eu fiquei ainda mais confusa e perguntei: "E como que isso pode ter sido obra sua?" Ela riu de mim e respondeu: "Com a ajuda de São Cipriano, eu já te disse." Eu não era religiosa, mas mesmo assim não gostava da ideia de fazer aquelas brincadeiras com os santos. E então respondi: "Não brinca com essas coisas." E ela sorriu e não falamos mais sobre aquilo. Nos dias seguintes, ela não perdeu a oportunidade de dar em cima do rapaz. Aquilo meio que me deixou irritada e eu evitava falar com ela sobre o assunto. Passaram umas poucas semanas e ela me ligou, num sábado, para me contar que estava namorando. Eu fiquei feliz por ela e aliviada, porque assim ela não ia mais mexer com aquele rapaz da academia, que já tinha namorada. E aí ela me convidou para ir até a casa dela para conhecer o namorado novo. E eu fui. Quando cheguei lá, eu não conseguia acreditar no que via. Lá estava o rapaz da academia. Eu fiquei super sem graça. Tentei disfarçar, mas não consegui. O rapaz percebeu e tentou justificar, dizendo que ele não estava traindo,
que ele tinha se apaixonado pela minha amiga e já tinha terminado o namoro com a outra moça. Eu dei um sorriso falso, tentando fingir que achava aquilo tudo normal. Mas obviamente não era o caso. E na primeira oportunidade que tive, pedi licença e chamei minha amiga até o quarto dela. Assim que entramos, eu perguntei na hora: que loucura é essa? O que está acontecendo? E ela respondeu com uma risada debochada: é meu namorado novo, é? E eu, já impaciente, perguntei: mas que história é essa que ele está apaixonado por você e terminou o namoro? Vocês nem se conhecem direito, só se viam na academia. E eu já te disse, amiga, foi tudo com a ajuda de São Cipriano. Eu perdi a paciência mesmo e falei com ela: para com essas brincadeiras sem graças, eu tô falando sério com você. E ela parou de rir, foi até o guarda-roupas e falou: se você não tá acreditando, eu vou te mostrar. E lá do meio das roupas, ela tirou um livro antigo com uma capa preta de couro e me entregou. Na capa estava escrito: Livro de São Cipriano, Tesouro do Feiticeiro. E eu perguntei irritada, achando que era brincadeira dela: Tesouro do Feiticeiro? Mas que é isso? E ela só respondeu: abre. Eu abri e folheei aquele livro. Era um livro estranho, tinha umas orações do tipo oração para ter o amor de volta e umas coisas que falavam que eram rituais e feitiços. Achei aquilo muito estranho e não quis ficar olhando muito. Fechei o livro e perguntei: você tá me dizendo que fez um feitiço para esse rapaz namorar com você? E ela respondeu sorrindo de novo: exatamente. E não só isso, eu também fiz um ritual para tirar a ex dele do meu caminho. Eu fiquei assustada com a resposta dela, mas não consegui acreditar que uma coisa daquelas era verdade. Para mim, ela estava inventando cada coisa daquela história para não me contar o que tinha feito de verdade. Deixei o livro sobre a cama, me levantei irritada e falei enquanto já caminhava para fora do quarto: para com essas bobagens, essas coisas não existem. E quer saber? É até melhor você não me contar nada. Assim, quando isso tudo der errado e você arrumar problema, eu não preciso mentir falando que eu não sabia de nada. E saí do quarto sem dar nem tempo dela responder. Fiquei lá na casa dela mais um pouco e, na primeira oportunidade que tive, dei uma desculpa de que precisava ir embora e fui. Depois daquilo, eu fui me afastando aos poucos daquela minha amiga. Eu estava muito incomodada com aquele comportamento dela. E ela nem namorou aquele rapaz por muito tempo. Acho que uns 2 ou 3 meses depois, ela terminou com ele. E o motivo que ela deu para o término foi que simplesmente se cansou dele. Hoje já faz anos que eu não a vejo. Raramente ela me manda uma mensagem no Facebook, no Instagram. Conversamos um pouco, mas é só. Honestamente, eu acho que aquele livro é besteira. Essas coisas não existem. Mas aquela história toda da minha amiga com o rapaz da academia nunca fez sentido pra mim. Moça, muito obrigada por compartilhar sua história e me deixar contar ela aqui para os inscritos. E com todo respeito, eu acredito muito nessas coisas. Acho que existe sim, principalmente amarrações amorosas. Acho que são as mais comuns que tem por aí, viu?
E, gente, chegamos ao final aqui do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo estando aí de gesso. Permanecerei gravando aqui vários relatos para vocês, contando com a ajuda, o carinho de vocês sempre. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos aqui, eu já vou deixar 2 separados. Esse aqui tem cada história incrível. E esse aqui, ó, é pra não dormir à noite. Então já vai lá e confere. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com a Ariel.